O Joe Biden foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado, mas o que ninguém percebeu é o que esse diagnóstico escancarou. Existe um detalhe escondido nesse caso que muda completamente a forma como você deveria enxergar essa doença. E ninguém fala disso. O erro que levou Biden até esse ponto é o mesmo que milhares de homens cometem todos os dias. E se você é homem, você tem grandes chances de estar cometendo também. Agora, enquanto você assiste esse vídeo, e eu vou te provar isso, inclusive, um simples sintoma que parece inofensivo foi ignorado e é o mesmo sintoma que muitos homens têm e acham que não significa nada. Se você acha que sabe como funciona o câncer de próstata, prepare-se. O que eu descobri muda tudo. O Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado. Isso gerou uma avalanche de notícias no mundo inteiro, mas a maioria das pessoas não entendeu a gravidade real desse diagnóstico. O câncer de próstata é hoje o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Só perde para câncer de pele. No Brasil, milhares de homens recebem esse diagnóstico todos os anos e a maioria só descobre quando já é tarde demais. E o que quase ninguém sabe é que o caso do Biden revelou algo que vai muito além dele. Um erro silencioso, comum e que passa despercebido. E é esse erro que eu vou te mostrar agora. O diagnóstico dele foi um dos mais agressivos que existe. Foi o score de Gleason 9, com metástase óssea. Traduzindo, um dos piores cenários possíveis. Mas sabe o que realmente me chocou? O caminho que levou ele até isso. E aqui você começa a entender porque esse vídeo não é sobre o Biden. É sobre você, é sobre seu pai, seus irmãos, seus amigos. É sobre qualquer homem que acha que está tudo bem até não estar mais. Biden começou a apresentar um sintoma que muitos homens ignoram. Dificuldade para urinar. Simples, parece bobo, só que não é. O problema é que quando esse sintoma surge, possivelmente o câncer já avançou. Antes disso, ele praticamente era invisível, silencioso. E aqui está o primeiro grande erro. Confiar que só vai no médico quando você sentir alguma coisa. Biden fez isso e quando percebeu, já era um câncer com metástase. E o que mais me impressionou foi descobrir que isso não é uma exceção, é regra. E quando dá, geralmente é muito tarde. E sabe qual é a parte mais brutal disso? Existe uma decisão, uma escolha que se tivesse sido feita antes, mudaria completamente o destino dele. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O câncer de próstata, ele tem uma característica que é cruel, ele é silencioso, ele é traiçoeiro, culturalmente ignorado. Sabe por quê? Porque existe um tabu, um bloqueio absurdo quando o assunto é prevenção. Homens evitam falar sobre isso, evitam fazer exames, sentem vergonha, acham desconfortável, mas a verdade é uma só, esse desconforto salva vidas. E o que acontece com o corpo de um homem quando o câncer de próstata se instala é assustador. As células começam a se multiplicar descontroladamente, primeiro dentro da próstata, depois elas começam a escapar, elas entram na corrente sanguínea e quando você percebe já estão nos ossos. E aqui que entra o ponto que quase ninguém entende. O câncer de próstata metastático, como o do Biden, não tem cura, tem controle. E esse controle depende de uma única coisa, do tempo em que ele é descoberto. Só que tem mais, existe um fator específico que torna o câncer ainda mais agressivo. A maioria dos homens nunca ouviu falar sobre isso. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. O câncer de próstata ele tem um inimigo natural. E não é um remédio milagroso. Um diagnóstico precoce que poderia ter mudado completamente o destino do Biden. E mudar o destino de qualquer homem. É simples, é descobrir antes que ele se espalhe. É aqui que está a verdade que quase ninguém quer ouvir. E só é possível com dois exames que muitos homens evitam. O PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal. Só que o toque, aquele que gera tanto desconforto emocional, é exatamente o que salva milhares de vidas todos os anos. Quando feito na hora certa, você nem chega perto de ouvir a palavra metástase, nem perto de um score de Gleason elevado. Mas é aqui que vem o choque. Mesmo sabendo disso, a maioria dos homens ainda escolhe não fazer. E eu te pergunto por quê? O que está atrás desse medo, dessa resistência? É exatamente sobre isso que a gente precisa refletir agora. O mais absurdo de tudo é isso. É que a maioria dos homens não morre por causa do câncer de próstata. Eles morrem por ignorar ele. Existe um problema cultural, social e psicológico
que homens foram ensinados a serem fortes e a não demonstrarem medo, não irem ao médico, ignorarem qualquer coisa que apareça desconfortável. E esse comportamento mata. O Biden é um retrato disso. E se aconteceu com ele, um homem que tem acesso aos melhores médicos do mundo, imagina que não acontece com quem deixa para depois, quem acha que nunca vai acontecer. E aqui entra a parte mais pesada. Muitos só percebem quando não dá mais tempo de voltar, quando já estão enfrentando uma dor, metástases, limitações, tratamentos pesados que poderiam ter sido evitados com simples exames feitos anos antes. Agora eu te pergunto, vale a pena? Vale continuar fingindo que isso não é com você? Vale continuar acreditando que comigo não acontece? O diagnóstico do Biden é só uma notícia. Não, é um alerta, é um grito, é um choque de realidade para qualquer homem que está ouvindo isso agora. E se tem uma coisa que esse caso escancarou, é ignorar a própria saúde. Não te protege, só te aproxima do pior cenário. A boa notícia é que, se descoberto no momento correto, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura. Mas para isso você precisa escolher agora, escolher fazer o que precisa ser feito. Esse vídeo não é sobre o Biden, é sobre você, sobre o seu futuro, sobre o quanto vale a sua vida, a sua saúde, o tempo com quem você ama. Então, depois que esse vídeo acabar, faz uma escolha simples, agende seus exames, porque quem cuida da saúde hoje não precisa correr atrás do tempo amanhã. O caso Biden vai sim continuar estampado nas manchetes por um tempo, mas daqui uns dias o mundo esquece, as notícias passam, só que sabe quem não pode esquecer? Você. Porque no fim das contas não é sobre ele, é sobre quem está olhando em casa, sua esposa, seus filhos, seus netos. Eles não querem um herói que finge ser forte, eles querem você vivo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir.